Namastê, salutam, bem-vindos. Meu nome é Marcela, sou uma sonhadora, sonho com certeza com um mundo melhor que tenha nele, com certeza, pessoas melhores, né? E é o que a gente está buscando. E como é que você é uma pessoa melhor? Autoconhecimento, conscientização, né? O Emmanuel tem uma frase que eu acho maravilhosa. Se você quer dar o presente a alguém, espiritualize-se, né? O que quer dizer se espiritualize-se? Preste mais atenção, entre mais em conexão com Deus, se ouça. E quando nós, seres humanos, começarmos a nos espiritualizar mais, com certeza vai haver um sentimento maior de empatia, se colocar no lugar do outro, e é uma cadeia de coisas boas, uma sucessão de coisas maravilhosas que vão acontecer a partir desse sentimento e dessa conscientização. O tema de hoje é a perda do paraíso. Então eu vou falar da história que a gente conheceu, enfim, da Gênese, né? Lá no primeiro capítulo, a criação criou o mundo e o paraíso. A criação do mundo, outro vídeo. Hoje eu vou falar especificamente de Adão e Eva, né? A história que nós conhecemos e a história que... O que a gente vai tirar de lição com o que nos foi deixado? Primeiro, eu quero colocar aqui a questão do paraíso, né? Que uma nota, a definição aí do paraíso, ela vem do termo do latim, tá? Paradisos, derivado do grego, né? Paradisos, que significa o quê? Um jardim vergel, um lugar plantado de árvores, ou seja, um planeta, né? Basicamente isso. O termo hebreu empregado em Gênesis é Hagam, que tem a mesma significação. Então, quanto à descrição do paraíso, né? A descrição do... É um lugar que tem uma vegetação, tá? Vamos lá. Essa primeira parte eu vou fazer uma leitura, porque não tem como fazer comentário sem pegar algum, tá? Eu não vou fazer inteira não, tá? Alguns pontos principais aqui que eu separei, que são bastante fundamentais para esse estudo. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores belas ao olhar e de fruto agradável ao paladar. E no meio do paraíso, a árvore da vida, com a árvore da ciência do bem e do mal. Ele fez sair, aqui está uma definição, né? Jeová Elohim, da terra, Min Hadama, toda árvore bela de ver-se e boa para comer-se, a árvore da vida. No meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Tá? Então, vamos pegar aqui essa primeira parte. Tinha lá no jardim todas as árvores belas, boas de comer, e duas árvores aí que pela definição foge um pouquinho, né? Não é uma coisa de comer. É a árvore do conhecimento, aliás, é a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Então, vamos continuar. O Senhor Deus, o Senhor, pois, tomou, o Senhor, perdão, o Senhor tomou
pois, do homem e o colocou no paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. Deu-lhe também esta ordem e lhe disse: come de todas as árvores do paraíso. Ele ordenou, né? O Jeová Elohim, de acordo com esse termo, eu peguei o termo do hebreu mesmo, tá? A tradição mais próxima que a gente tem hoje. Ele ordenou ao homem, né? Dizendo: de toda árvore do jardim podes comer, mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porquanto logo que o comeres, morrerás com toda certeza. Guarda bem esse ponto, tá? Porque eu vou voltar aqui rapidinho nessa questão. Deus falou: não come que você vai morrer. De acordo com o escrito, gente, não estou inventando não, tá? Por favor, é um estudo e é o que está lá. Eu só estou chamando a atenção para a forma que hoje muitos compreendem, muitos veem e levam ao pé da letra que é assim e ponto. Não existe outra visão para esse ensinamento que está ali, tá? Então Deus falou, né? Morrerás com toda certeza. Da árvore do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, morrerás. Tá. Vamos para o próximo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus formara na terra. E ela disse à mulher: por que vos ordenou Deus que não comessem os frutos de todas as árvores do paraíso? E a serpente, que era a mais astuta, ela disse à mulher: não comereis de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu: comemos dos frutos de todas as árvores que estão no paraíso. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, olha que interessante, ela está ali no meio. Tem um monte, mas tem uma no meio. Se ela está no meio é para chamar atenção, né? Olha, é a mesma coisa de você pegar uma criança, colocar ela sentada no canto da sala e colocar uma vasilha enorme de chocolate assim no meio e falar assim: ó, pode não, come não, tá? Vão passar. Mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não comêssemos dele e que não lhe tocássemos, para que não corramos o perigo de morrer. Aí a serpente replicou à mulher: certamente não morrereis, mas é que Deus sabe que, assim houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Gente, vamos lá, né? Comecei, agora eu termino. Tem coisa que eu tenho que ter jeito para falar, e coerência e cuidado, porque quando a gente pega uma historinha e lê para criança, na historinha de criança, né, o urso fala, o boneco de madeira fala, dança, anda, né? Tem uma série de contextos ali que a gente leva aquela historinha para a realidade da criança, para a criança compreender a mensagem que aquilo ali está sendo passado, tá? E dessa mesma forma nos foi contada essa história, né? Uma figura de linguagem que foi usada aqui e que a gente não pode levar ao pé da letra. Eu vou usar uma comparação muito dura, tá? Para aqueles que levam ao pé da letra isso que está aqui, mas eu vou fazer
toda a observação, tá? Em cima desse estudo, em cima de tudo isso que eu estou lendo, tudo isso que eu estou colocando. Mas eu quero mostrar que é muito absurdo você levar isso aqui ao pé da letra. Por quê? Deixa eu voltar. Lembra quando eu falei há pouquinho tempo atrás? Deus falou: não coma absolutamente do fruto da ciência do bem e do mal, porquanto logo que o comeres, morrerás com toda certeza. Tá lá. Leiam na Gênesis da Bíblia. Aí, vi uma cobra, que era o animal mais astuto do paraíso, de tudo que já tinha lá, e fala assim: certamente não morrereis, mas é que Deus sabe que assim houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e serei como deuses, conhecendo bem e o mal. Até onde nós sabemos, Eva comeu a maçã. Eu acho que vocês já estão começando a compreender onde eu estou querendo chegar, né? Adão também comeu. Eles morreram? Ninguém morreu. Então, nessa primeira parte aqui, pelo que está aqui, Deus já começou falando mentira? É lógico que não. Como é que Deus vai criar um ser inocente, sem conhecimento, que não tem discernimento, e simplesmente só falar assim: não come não, tá? E aí eles comem, ele fala: se comer vai morrer, mesmo assim eles comem e não morrem. Gente, vamos pensar, né? Vamos raciocinar, vamos começar a ter mais coerência. Então, se a gente comer da árvore da ciência, que é a árvore do conhecimento, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos o quê? Comendo dessa árvore, nós estamos buscando conhecimento. Os vossos olhos se abrirão. A gente vai começar a ver a coisa por uma outra perspectiva, tá? E sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Aí fala assim: não, mas que prepotência, vocês vão querer ser como Deus? Não, igual a Deus ninguém vai ser, porque Ele é a inteligência suprema, é o princípio de tudo, é o equilíbrio, as leis dele são imutáveis, é tudo de maior e de melhor que existe, que nós ainda não temos sentidos para compreender Deus, tá? Mas sereis como deuses aqui significa que nós teremos um conhecimento e começamos a modificar tanto a forma de agir, do pensar, e com isso a gente vai começar a fazer coisas grandes. Sim, vamos, né? O pensamento, a energia, a vibração positiva faz coisas maravilhosas. Não vou dizer milagre, porque o milagre, outros 500. Vai ser uma das próximas reflexões, tá? Um dos próximos estudos aí eu quero muito falar sobre os milagres, porque na verdade milagre não é milagre, é algo que, né? Não. Enfim, vamos voltar aqui. A mulher considerou então que o fruto daquela árvore era bom de comer, que era belo e agradável à vista, e tomando dele o comeu e o deu ao seu marido, que também comeu, tá? Vamos passar aqui. Quando foi citado aquela questão do morrer, né? Morrer, eu pesquisei todas as definições de morrer, e morrer é um verbo, né? Aqui eu vou ler aqui só as 3 primeiras, porque são bem coerentes com esse estudo aqui de agora, né? A primeira definição aqui é um predicativo intransitivo e pronominal. Perder a vida, finar-se, falecer, expirar, né? E
um exemplo aqui, vamos colocar aqui, né? O poeta morreu afogado. Então, morrer nessa questão material que a gente vê, tem essa colocação aí. E a segunda, que agora é intransitivo. Perder gradualmente a força, a intensidade, desaparecer, sumir. O fogo ou o sol morria lentamente. Então, olha como que morrer aqui já mudou um pouquinho, né? Ponto de vista. O fogo, vamos colocar o fogo, morria lentamente. Você pega uma vela, na hora que ela está acabando, a chama vai morrendo. E acaba por completo. Terceiro ponto aqui. Transitivo indireto. Chegar ao fim de uma trajetória, de um percurso, acabar, finalizar. A trilha morria no encontro das rochas. É esse ponto aí que eu quero colocar, tá? O nosso estudo, a nossa reflexão de hoje. Chegar ao fim de uma trajetória, de um percurso, acabar, finalizar. Se você está numa estrada e de repente ela acaba, ela morreu. A estrada acabou ali naquele ponto. Não significa que ainda não tem condição de seguir o caminho. A estrada pode ter acabado para você ir de carro. Mas se você estiver de moto, você continua seguindo o seu percurso. E aí mesmo de moto, se você continua o seu percurso, chegou um ponto que tem só brejo, você consegue ir a pé. Vamos, né, pegar por essa linha de raciocínio. Então, essa morte é o fim de uma trajetória, é um ciclo que se termina, é um ciclo. Vamos dar continuidade aqui, para eu não atropelar, porque já está tudo de acordo e a gente vai colocar muito bem explicado todos esses pontos, tá? Dessa passagem que eu li até então. Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde estás? Adão lhe respondeu: ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque estava nu. Essa é a razão por que me escondi. Aí o Senhor, né, comeu o negócio lá que eu falei para não comer. Porque se não tivesse comido, não ia ter essa perspectiva, né, que agora eu sei que eu estou nu, então não posso me apresentar nu para Deus. E aí, como se soubesses, né, que estava nu, senão porque comeste o fruto da árvore, da qual vos proibi que comesses? Adão lhe respondeu: a mulher que me destes por companheira me apresentou o fruto dessa árvore e eu dele comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizesse isso? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi desse fruto. Gente, olha, pela questão humana não, do ser humano, tá? Deus perguntou para Adão, ele mais que depressa, né? Por essa passagem, ó, eu não, né? Eu não comi fruto nenhum, assim, quem me deu foi a mulher que me deste por companheira. Olha só como nós seres humanos somos, né? Além dele tirar o dedo da reta, ele jogou a culpa para Deus. A culpa não é minha, não. Eu estava aqui sozinho no paraíso. Você fez uma mulher para mim e ela que me deu o fruto. E aí, quando Deus perguntou para Eva, né, por que você fez isso? Ela: eu também não tive nada com isso. Quem me induziu foi a serpente. Bora lá. Vou continuar, né? Empurrando a culpa para o outro. Então o Senhor Deus disse à serpente: por teres feito isso, serás maldita entre todos os animais, de todas as bestas da terra, seja-se-á sobre o ventre, e comerás a terra por todos os dias de tua vida.
poreis uma inimizade entre ti e a mulher, entre a sua raça e a tua. Ela te esmagará a cabeça e tu tentarás morder-lhe o calcanhar. Com todo respeito, tá? Olhando pelo lado que tá aqui. Poderia ter tirado dela o poder de falar, né? Porque até então, pelo que a gente está lendo aqui, ela conversava. Mas ele não falou não, né? Só falou que vai ser maldita, vai rastejar e tal. Gente, com todo respeito, tá? É só uma reflexão, um estudo e mostrando outro ponto de vista. Por isso que está aqui. Deus disse também à mulher: afligir-te-ei com muitos males durante a tua gravidez, parirás com dor, estarás sob a dominação de teu marido e ele te dominará. Eu não sei se eu comento isso agora ou se eu deixo para depois. Mas vamos. Já estamos aqui, né? Afligir-te-ei com muitos males. A tua gravidez. Então você parirá com dor. Hoje em dia, né, isso aí é do paraíso até agora, tá? Até o momento que a gente está ali. A mulher, ela tem a opção de engravidar, né, ou não, parir com dor, um parto normal, ou não, fazer uma cesárea, né? Depois tem outras dores, tem outras consequências, estão ligadas, mas a gente já vai caminhando para outras coisas acontecerem. Estarás sob a dominação do teu marido, né? O homem mesmo, figura masculina, que impõe e mandaram até pouquíssimo tempo atrás, porque hoje a gente já está vendo que as coisas estão mudando e muito, tá? E ele te dominará. Um ciclo, tá? Um ciclo que já vai chegando ao fim. Por enquanto, é só nesse trecho aqui. Vamos dar seguimento e depois a gente volta aqui em outras observações que vão dar continuidade nisso que eu falei. Disse em seguida Adão: por haveres escutado a voz de tua mulher e haveres comido do fruto da árvore que te proibi que comesses, a terra te será maldita por causa do que fizeste, e só com muito trabalho tirarás dela com que te alimentes durante toda a sua vida. Ela te produzirá espinhos e sarças e te alimentará com a erva da terra. E comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra donde foste tirado. Porque és pó e em pó te retornarás. Outra mensagem aí pra gente. Até que voltes à terra de onde foste tirado. Então, viemos de algum outro lugar, né? Vamos voltar lá de novo, o título dessa reflexão: perda do paraíso. O paraíso é um lugar, mas não um lugar como foi colocado aqui, que é um lugar físico no nosso planeta, porque até agora ninguém achou e nem vai achar. Ele não está escondido, não está em... Já mapeamos, né, o orbe terrestre todo e nem sinal desse paraíso que está aqui. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significa a vida, porque ela era a mãe de todos os viventes. Um outro ponto aí que eu quero chegar também, né, dos filhos. Nós vamos finalizar com isso. O Senhor Deus também fez para Adão e sua mulher vestiduras de pele com que os cobriu. E disse: eis aí Adão, feito um de nós, sabendo o bem e o mal. Impeçamos, pois, agora que ele deite a mão à árvore da vida, que também tome do seu fruto, e que, comendo desse fruto,
viva eternamente. Né? O Senhor Deus o fez sair do jardim de delícias, a fim de que fosse trabalhar no cultivo da terra, de onde ele fora tirado. E, tendo-o expulsado, colocou querubins diante do jardim de delícias, os quais faziam luzir uma espada de fogo para guardarem o caminho que levava à árvore da vida. Você é expulso de um lugar, não pode entrar e nem precisa voltar, porque tem um guardião, tem um querubim, tem um anjo meu que não vai permitir que você passe. Né? Vamos continuar. Outro se dá, né, onde se tem que perceber grandes verdades morais debaixo das figuras materiais, que tomadas ao pé da letra seriam tão absurdas como se em nossas fábulas tomássemos em sentido literal as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. É o que eu falei, né? Uma fábula, quando você conta para uma criança, você usa uma linguagem. Quando você conversa com um adolescente, você já usa outra linguagem. Quando você conversa com adultos, né? Gente, é diferente. São entendimentos diferentes, né? A gente tem que aprender a... É igual Jesus. Jesus falou com todo mundo e a linguagem dele era única, era simples, era pura, né? Era boa, era suave e era com amor. Então tocava todos os corações. E a forma que ele falava, a simplicidade que ele contava todas aquelas histórias, alcançava todo mundo, né? Aqui foi ditada uma história que era para o alcance do entendimento daquela época. Vamos continuar aqui. Adão personifica a humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em que predominam os seus instintos materiais, a que ele não sabe resistir. Isso é muito interessante, né? Porque Adão, nós hoje já sabemos que nós somos uma raça que estamos aqui nesse planeta. Nós somos de uma raça que se chama raça adâmica, tá? Essa falta que simbolicamente foi dada nessa história aí do paraíso, né? A falta que Adão teve foi a fraqueza, né? O não, que ele não soube dizer, a vontade. Como eu disse, né? A árvore que foi colocada ali, deixa eu só continuar aqui para eu ir na sequência. A árvore, como a árvore da vida, é o emblema da vida espiritual. Como a árvore da ciência, é o emblema da consciência. O homem, né, ele quer adquirir o conhecimento do bem e o mal pelo desenvolvimento da inteligência e do livre-arbítrio. E em virtude ele escolhe, né, entre um e outro. Aqui tem uma questão que fala assim: assinala o ponto em que a alma do homem, deixando de ser guiada unicamente pelos instintos, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabilidade dos seus atos. Estávamos em um período de ignorância, um período em que éramos instinto, um período em que matávamos por comida, né? Um período que não sabíamos, não tínhamos ainda discernimento, né? Discernimento do bem, do mal, e se bem que até hoje, né? É muito relativo a questão de perspectiva. O que para muitos é bom, para outros não é, e vice-versa. A responsabilidade que
esses seres que estavam no planeta naquela época, eles passaram por um momento bem parecido desse que a gente está passando hoje, né? Um momento, eles fizeram uma transição da vida com instintos animais muito aflorados, é o que nós conhecemos e entendemos por mundo primitivo, tá? É a consciência que ainda não está trabalhada, mas a partir desse momento que começou a ser dado essa consciência, ou seja, perdão, quando começamos a passar por experiências em que já temos essa percepção, é aí, né, o ponto. É a questão da criança. A criança pode não falar, né? Pode até não andar, está engatinhando, mas o pai e a mãe já mostra que não pode pôr a mão ali naquele objeto que está na estante porque é de vidro. O não já vem com uma, né? Não pode. Não pode. E esse não já dá uma repreendida no meio. A criança já fica, ainda vem com um tom, né? Não. Agora quando pode, né? Pode, vem. Olha a diferença, né? O entendimento, o sentimento que já é passado para aquela criança, o que pode e o que não pode ser feito. Quando ela decide fazer uma arte e vai pegar aquele objeto, ela faz assim. Dá uma procurada ainda para ver se não tem ninguém olhando. Por quê? Porque já foi dado para ela a escolha. Ela já sabe que ali não pode. Se ela pegar, cair, quebrar, machucar, vai ser uma consequência de uma atitude que não poderia ter sido feita. Mais ou menos, né? Uma noção assim, bem por cima, básica desse discernimento, falando a nível de um desenvolvimento espiritual começando aflorando, né? Vamos dizer assim. O fruto da árvore simboliza o objeto dos desejos materiais do homem. É aquilo que eu falei, né? Eu coloco aqui que é a alegoria da cobiça, né? Concretiza numa figura os motivos de arrastamento ao mal, né? E o que é o comer? É o cair em tentação. O que eu falei lá no comecinho, põe uma criança numa sala e coloca uma vasilha de chocolate lá no meio e fala assim, não come não. A criança até salivando, está sentindo o cheiro daquele chocolate. Ela pode nunca ter comido chocolate, mas aquilo ali é atrativo, né? Aquilo ali é bonito, é cheiroso, então ela vai querer experimentar. E são nesses experimentos que fazem parte, claro, fazem parte da nossa vida, né? Fazem parte do nosso aprendizado, fazem parte aí do nosso crescimento, da nossa evolução, tanto corporal quanto espiritual. São processos que a gente precisa experimentar. Se eu não experimento um chocolate, eu sei que ele é bom, que ele é gostoso. Se eu não experimento eu falo assim, até uma questão, eu fui comer, como chama, gente, aquela verdura, meu Deus, fugiu o nome aqui agora, é uma folha, fugiu aqui,
Nossa, fugiu mesmo o nome. Eu fui comer depois de muito mais velha, que eu olhava para aquilo e falava, não gosto disso não gosto disso. E não comia, eu estava perdendo, porque o dia que eu experimentei, eu falei, nossa, que delícia! Por que eu demorei tanto tempo para experimentar? E às vezes a gente, dá umas bobeiras na vida. Mas é válido o experimento. Mas se eu não tivesse gostado também, não teria problema algum, Eu poderia não comer mais. Mas se de repente eu passasse por uma situação aí debilitada de saúde que o médico falava, tem que comer, eu ia ter que comer, mesmo não gostando, porque ia ser bom para mim, Mas, enfim, o comer aí do fruto que Adão, sucumbiu à tentação, caiu em tentação, foi o não, que ele sabia falar, porque ele já sabia que não podia, mas mesmo assim, ele foi lá e não, eu vou experimentar, eu vou comer sim. Ela é bonita, ela é boa, e Eva já comeu e falou que é boa também, então, vamos lá. A árvore se ergue no meio do jardim de delícias para mostrar que a sedução está no seio mesmo dos prazeres e para lembrar que se dá preponderância aos gozos materiais. O homem se prende à terra e se afasta do seu destino espiritual. É isso que a gente mais vê aí. Esse monte de tentação, de sedução, aos olhos. Faz isso, compra aquilo, isso. Mas será? Será que é bom mesmo? Será que é necessário mesmo eu ter isso aí? Será que, essa aí vai ficar para cada um refletir, Quais são as tentações? A morte de que ele é ameaçado, caso infrinja a proibição que se lhe faz, é um aviso das consequências inevitáveis, físicas e morais, decorrentes da violação das leis divinas que Deus lhe gravou na consciência. É por demais evidente que aqui não se trata da morte corporal, pois que depende de cometida falta, Adão ainda viveu longo tempo, mas sim da morte espiritual, ou por palavras, a perda dos bens que resultam do adiantamento moral, perda figurada pela sua expulsão do jardim de delícias. É isso que a definição da morte que eu dei. Morreu, aquele ciclo acabou, ele terminou, assim como a estrada que eu dei de exemplo, aquele processo acabou e que vai dar início a um outro. São transições, e essas transições, elas são um pouco dolorosas. Para alguns, nem tanto dolorosas. Para outros, prazerosas. Para outros, porque vai depender muito. Depende da condição espiritual de cada um. Perdão. Depende do entendimento de cada um, depende da condição moral mesmo, do adiantamento moral de cada um. E aí, eu quero fazer uma observação nisso tudo aqui, porque a gente aprende que Deus é bom, Deus é justo, Deus é onipotente, Deus é Deus, E para muitos que não acreditam que essa não é a primeira vez que a gente está aqui, E que acham que a gente veio, está aqui e depois que morre,
desencarna novamente, né? Falece, deixa de existir, enfim, deixa a vida material, deixa o corpo, vai para o céu, vai para o inferno, vai ficar eternamente lá e que pronto, acabou, é só ali. É um ciclo, gente. É uma sucessão. A gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta. Cada experimento que a gente passa por ele é um aprendizado. E isso faz parte do ciclo evolutivo. Não só desse planeta, como de vários outros planetas, né? Quando eu quis colocar aqui essa questão de Deus, que eu comecei a falar que Deus é bom, é único, é justo, e não dá para entender como, perdão as palavras, mas vamos lá. A forma como a gente vê Deus, que Deus é bom, que Deus é justo, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança e fez todos iguais. Será que alguém que esteja me escutando agora, nesse exato momento, que não acredita que nós voltamos da vida espiritual para a vida corporal e assim fazemos esse ciclo, né? Alguém pode me dar uma outra explicação que não seja essa, por esse entendimento? Por que uns nascem sem o braço e a maioria nasce com os dois? Por que uns nascem com um QI de gênio e outros nascem com um atraso mental, né? Uns além, outros atrás. E existe uma média. Por que uns nascem e não andam e os outros nascem com as duas pernas, andam, correm, jogam bola, pula cerca, sobe em árvore, né? Porque é muito contraditório a gente pensar por esse lado, a gente colocar dessa forma. Não faz sentido. Então, se hoje eu não vou falar eu sou Marcelo, hoje eu estou Marcelo, porque eu sou muito mais que isso aqui, tá? Hoje eu sou persona, personalidade, mas eu sou uma individualidade que vai muito além. Todas as minhas experiências estão impregnadas em mim, né? No meu espírito, no meu perispírito, automaticamente são transferidas para o meu corpo material, e é por isso que eu estou passando por esse processo hoje, aqui. Ainda não sabemos exatamente, porque nos foi dado um véu, né? Nos é colocado um véu ao nascermos, para a gente não lembrar do passado e não fazer mais bobeira, né? Mais bobeira no sentido de vingança ou qualquer coisa do tipo. A gente tem impregnado o que a gente fez, mas a gente não lembra de tudo por misericórdia mesmo, misericórdia divina, para a gente dar seguimento e tentar fazer de uma forma diferente, de tentar melhorar, de tentar aprimorar. É esse o grande segredo, né? É por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para um melhoramento, né, espiritual, um melhoramento, um adiantamento moral e de tudo. Mas então, é essa questão, né? Porque se você olhar por esse ponto, como eu disse, existe uma contradição que não faz sentido. Não pode. Deus é bom, é justo, Ele fez todo mundo igual, fez, sim. Mas fala também que a criação ela é incessante. Não significa que eu fui concebida espiritualmente, o que ainda não sabemos, tá? A gênese espiritual, a gênese corporal, a gênese material, né? A gênese
mosaica, né, que é de Moisés, muito interessante e muito explicada hoje em dia, muito estudada hoje em dia, com mais clareza, tá? E olhando por esse ângulo, a gente tem muito mais respostas, a gente tem muito mais perguntas a fazer, né? Quando começamos a ver por esse ângulo. Mas todas essas perguntas, elas têm que estar em equilíbrio, todas as respostas, né, dessas perguntas que vão aparecer, as respostas delas têm que estar coerentes com as leis divinas, né? Lei, ação e reação, causa e efeito. E aí você abre um horizonte, gente, maravilhoso. Quando sai da caixa, quando muda a perspectiva, né? Quando muda o ponto de vista, e aí a gente vai vendo coisas maravilhosas, coisas simples, como esse estudo. Não é desmerecendo o que está na Bíblia de forma alguma, mas colocando a forma que mais faz sentido, a forma que a gente tem que olhar, que a gente tem que observar, e a forma mais coerente, né, de se compreender aquela mensagem que foi dada. Porque, como eu disse, Deus é perfeito, então não pode haver essa questão. Deus fala que morreu, que vai morrer, né, se comer, e a cobra fala que não vai morrer, e no final que eles comeram, eles não morreram. Então, é o que eu disse. Não pode haver mentira, não pode haver um desequilíbrio. A gente pega aquilo, absorve o ensinamento, a gente absorve a forma como nos foi passada naquela época, tá? Porque são escrituras de quantos mil anos atrás, né? O Primeiro Testamento. Depois ainda teve um monte de coisas que ainda veio, né, Jesus para escrever o Novo Testamento, mas eu estou fazendo um comparativo do que está sendo, do que nos foi passado lá atrás, e muitos pontos de vista aí que a gente pegou pela história em milênios, né? Agora já não tem como correr disso, porque o ensinamento, né, a própria ciência está aí para quê? Para contestar. É o papel dela. E é um papel muito válido, é um papel maravilhoso. Tem sim que isso aqui procede, isso aqui não. Então, se não procede, larga para lá, porque a ciência vem para atestar, para confirmar. Mas eu falo a ciência séria, né? Séria, que pega aqueles estudos e que tem um embasamento, e aquela definição é aquilo e pronto, né? Mas é tanta coisa, tanta informação, né? Tanto negócio que eu quero. Porque tem algumas contas, né? 2 mais 2 são 4. Não tem como contestar, né? Se eu pegar 2 mulheres grávidas mais 2 mulheres grávidas, desculpa, mas uma piadinha básica aqui, é ponto de vista, né? Então, assim, tem coisas que estão além do nosso olhar, tem coisas que estão além do nosso campo de visão, e a gente tem que abrir a mente, porque existem possibilidades, como essa que eu acabei de falar aqui agora, né? 2 mulheres mais 2 mulheres são 4 mulheres, tá? E se cada uma delas estiver grávida, e aí? Vamos esperar, só o tempo vai poder dar o resultado final dessa conta, não é verdade? Mas é parar,
observar, analisar, né? Questionar. O questionamento é muito importante, tá? Mas um questionamento que não seja agressivo, né? Não é questionar, falar assim, não. É questionar com propriedade. Propriedade que eu falo, você vai no ponto. Mas escutar também, né, com serenidade, o que pode ser. Vamos continuar aqui. Quando eu disse essa questão da serpente, né, nesse estudo, ela não é uma serpente tida como, né, a astuta, né, a astúcia. A forma que aquilo ali foi passado para a gente, primeiro que ela já foi modificada desde as traduções antigas, tá? Eu não sei pronunciar não, tá, gente? Mas no texto original, né, a serpente aí do texto original da Bíblia e tal, ela vem da raiz Nahash, que significa fazer encantamento, adivinhar as coisas ocultas, podendo, pois, significar encantador, adivinho, né? Porque naquela época, lá atrás, esse termo usado, Nahash, que eram aqueles egípcios que tinham essa predisposição aí, vamos colocar assim, falando de grosso modo, né? Os feiticeiros, encantadores que faziam todos os processos e que, né, os adivinhos ali do passado, eles eram vistos pelo povo judeu como pessoas que não eram muito bem vistas, né? Porque eles pegavam eles tinham ali uma orientação espiritual não muito pura, porque eles cobravam por isso, né? Falavam aquilo, adivinhavam uma coisinha ali, fazia aquele espetáculo todo, né? E aí a pessoa ficava encantada, né? Aí tem a ver também, né? Os encantadores de cobra, tá tudo interligado. Então, se a pessoa ia num adivinho naquela época e falava, eu vou ser rico, vai, mas você vai ter que matar seu pai. Aí ele ia lá, escutava o adivinho, matava o pai para herdar a fortuna. Tá mais ou menos por aí. Só um exemplo bem leigo desse sentido. O que quer dizer a serpente? Trazendo isso para a nossa vida hoje, essa serpente aí que está, né, na nossa vida, seriam que tipo de encantador, que tipo de pessoa? Eu acredito que todo mundo que está me vendo, né, ouvindo aqui agora, já escutou essa expressão assim, fulano é uma cobra. Antiga. Por que fulano é uma cobra? Porque o fulano é astuto, né? O fulano ou a fulana, né? Ela não tem um bom sentimento, ela não tem uma boa intenção com aquele conselho que lhe foi dado, ou com aquela, né? Vamos botar um lugar assim, né? Não precisa dar satisfação para ninguém não, deixa, né? Um exemplo também bobo aí, às vezes amigos, que o pessoal fala, a mãe falou assim, vai com fulano é má influência. Pode até ser a má influência, né? Em aprontar, e aí aquele ali seria a cobra. Mas vamos colocar também que são energias afins. Ninguém obriga ninguém a fazer nada, não. Ele influenciou, mas se o outro foi porque quis, né? Assim como Adão comeu da maçã por essa história, né, que Eva deu, ele tinha a opção de não fazer. Mas por que ele fez? Porque ele tinha uma afinidade. Ele
partilhava do mesmo sentimento que ela. Ele queria provar, ele queria experimentar, tá? Então, essa cobra coloca para esse tipo de pessoa. São essas pessoas que induzem ao erro, às vezes de uma forma consciente, às vezes de uma forma inconsciente.